Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre sólidos de revolução, incluindo o cilindro e o cone. Beleza? Então, pega o material e bora estudar. Bom, se ele é um sólido de revolução, ele tem que ter um eixo, né, de rotação. Então, para a gente começar a esboçar essa situação aqui, vamos fazer esse eixo, né? E o sólido de revolução ele é feito com uma geratriz. Essa geratriz ela acaba girando em torno desse eixo e cria o nosso sólido de revolução. Vou colocar uma animação aí para vocês verem como que a gente gera um sólido de revolução com a nossa querida geratriz. Então, galera, temos aqui uma simulação de como a gente pode construir um cilindro dado um eixo de revolução e a nossa geratriz. Como que acontece? Essa nossa geratriz ela vai estar afastada, né, do nosso eixo de revolução e vai ser paralela ao nosso eixo de revolução. E aí a gente projeta a nossa geratriz até o eixo de revolução, né, criando essa sombra no meio do caminho. E a gente coloca essa nossa geratriz para girar em torno do nosso eixo de revolução. Aí você fala, mas eu não estou vendo o cilindro. Bom, o cilindro ele é formado pelo rastro deixado por esse retângulo. Olha só o que acontece quando eu habilito o rastro desse retângulo. A gente ganha o nosso querido cilindro. Viu só que bonito, gente? E a gente percebe que o raio da base superior e o raio da base inferior, né, que são iguais, na verdade é a distância da nossa geratriz até o nosso eixo de revolução. A gente percebe que a nossa geratriz ela é a altura do nosso cilindro e o cilindro ele é totalmente preenchido por dentro, beleza? Lembrando que o cilindro ele pode aparecer deitado também, tá, gente? Às vezes o pessoal acha que só porque está deitado não é cilindro, mas é sim. Vocês vão ver que temos algumas propriedades aqui, algumas características. Temos aqui a nossa base superior. Temos também a nossa base inferior. Temos a nossa altura, né, que do centro da base lá de baixo até a base lá de cima. Nossa altura, que a gente representa com a letra H. No cilindro reto, a altura é igual à nossa geratriz. E temos também aqui o nosso raio, né, da base, que é igual na base inferior e na base superior. Então, ó, existem dois tipos de cilindro, basicamente. Presta atenção como que eu estou fazendo esse desenho aqui, hein? Se o cilindro for retinho, bonitinho assim, tudo mais, é o que a gente chama de um cilindro reto. Só que pode acontecer da gente ter a nossa base aqui embaixo e a base lá em cima ela está um pouco distante. E isso aqui é um cilindro oblíquo. Oblíquo. Ixi, só tem um O, gente. Oblíquo. Ficou um O ficou uma carinha ali agora. Presta atenção. No cilindro reto, a nossa geratriz está aqui. No cilindro oblíquo, ela está aqui. No cilindro reto, a nossa altura ela está aqui. No cilindro reto, a nossa altura, ó, na verdade, essa distância aqui assim, ó. A gente tem que puxar aqui assim, fazendo 90 graus, sabe? Em cima e embaixo. Então, a nossa altura, ó, ela é a mesma nos dois cilindros, só muda aqui a geratriz. Coisas que a gente tem que eu acho bacana, às vezes, né, o exercício vai dar pra gente o valor do ângulo da geratriz em relação à nossa base. E aí, repara que a base eu posso estender ela aqui no chão, né?
posso pegar esse plano daqui do chão e estender ela. E aí eu posso pegar o ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo alfa é o ângulo que a minha geratriz desse cilindro oblíquo faz com a base. Beleza? Tá meio sem chão aqui, né? Então, ó, sobre o nosso querido cilindro. Vamos notar aqui, cilindro. Tem duas coisas que a gente consegue calcular nele. Uma é a nossa superfície, que é a área total dele. Então imagina que você pegou... Vou pegar aqui, ó. Finge que isso aqui é um cilindro. Isso aqui não é um cilindro, hein, galera? Ele é um copo com uma forma de um cilindro. Por que que ele não é cilindro? Porque ele não é preenchido por dentro e porque ele não tem aqui, não é fechado. Mas vamos fingir que é um cilindro. Se eu quisesse calcular, vai que eu queira pintar esse copo aqui, né? Ah, taranã, taranã. Quanto será que eu vou percorrer? Quantos centímetros quadrados será que eu vou ter que pintar se eu for pintar esse copo inteiro? Então eu teria que calcular a área da superfície dele, né? E aí a gente vai chegar já já que a fórmula para descobrir essa área é 2πr R mais H. Interessante. Para que serve isso? Então, o uso disso aqui é um uso que a gente vai ver mais na indústria do que no dia a dia. Por exemplo, tem umas latinhas novas de refrigerante que elas são um pouquinho mais compridas e um pouquinho mais fininhas. Elas gastam bem menos material para serem produzidas. E aí isso é uma economia gigante. Outra fórmula é a fórmula do volume, que a gente vai chegar já já, que é πr² vezes h. Ou seja, a quantidade de, sei lá, água que eu consigo colocar aqui dentro é determinada por essa fórmula aqui. Então, vamos trabalhar primeiro nessa fórmula de cima da superfície. Se vocês pararem para pensar, quando a gente planifica esse cilindro, ó, a parte de cima é um círculo. A parte de baixo também é um círculo. A parte do meio, pensa que você vai pegar e vai cortar esse cilindro aqui e você vai conseguir abrir ele, né? Ele vai se transformar num retângulo. Legal, tá, mas e aí? E aí que esse retângulo, o comprimento dele é exatamente igual ao comprimento desse círculo aqui. Então, lembram da fórmula do comprimento do contorno do círculo, né? O comprimento da circunferência? É 2πr. Então, esse comprimento aqui, ele vai medir exatamente 2πr. A altura dele vai continuar a mesma altura. Vai continuar sendo h. Então, a gente tem aqui dois círculos iguais e um retângulo de 2πr por h. Se eu quero calcular a área desse cara, e como calculo a área? Então, ó, a minha superfície vai ser a minha área total. E a área total vai ser a soma da minha área 1 com a minha área 2 com a minha área 3. Então, A1 mais A2 mais A3. Quem é A1? Bom, A1 é um círculo que ele tem raio R. Então, área do círculo, πr². Mais A2. Quem é A2? A2 é um retângulo de 2πr por h. Então, 2πrh. Mais A3. Quem é A3? É um círculo exatamente igual a esse círculo aqui, então temos πr². Galera, quanto que é uma maçã mais uma maçã? Isso aí, 2 maçãs. Então, 2πr. Eu não vou escrever r², eu vou escrever r vezes r. Vocês já vão ver por quê. Mais 2πrh. Olhem só.
Tá vendo que eu tenho 2πr aqui e 2πr aqui? Eu consigo deixar esse 2πr em evidência. Então, ó, 2πr. Se eu estou deixando ele em evidência, então eu vou ter que ter isso aqui multiplicando uma soma. Quem que é a primeira parcela da soma? Eu tenho que multiplicar o 2πr por alguém que quando eu multiplico aqui, eu ganho esse cara aqui. E é o rzinho. E na segunda parcela é o hzinho. Ou seja, superfície é 2πr vezes r mais h. Chegamos aqui na primeira fórmula nossa da área da superfície. Tudo bem? E a segunda fórmula? Bom, a fórmula do volume, eu teria que falar de uma maneira matemática sobre o princípio de Cavalier, que garante que eu posso fazer o que eu vou fazer. Basicamente, o que é isso? O princípio de Cavalier, ele garante que para calcular o volume desse cilindro, eu posso pegar a área da base. Então, ó, vamos lá, passo a passo. Para calcular esse volume, eu posso pegar a área da base e multiplicar pela altura. E quem que é a área da base? A área da base é πr ao quadrado. Quem que é a altura? A altura é h. Ou seja, o volume é πrh. E, bom, repara como a superfície e o volume eles estão muito relacionados, né, com o diâmetro, né, porque o diâmetro está relacionado com o raio. Eles estão muito relacionados com o diâmetro e com a altura do nosso cilindro. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente brigava muito quando a gente estava na hora do almoço, porque um reclamava que o copo do outro era maior, que cabia mais suco. E, bom, a gente vê, né, que qualquer variação realmente no raio e no diâmetro mudam completamente o nosso volume, né? Então, se eu pego, por exemplo, aqui, 2 copos, e eles têm diâmetros diferentes, né? Ó, um quase que entra dentro do outro. Eles têm alturas diferentes, eles vão ter volume diferente e superfície diferentes, tá? Pode acontecer, olha só, cuidado para não cair na pegadinha. Pode acontecer de termos 2 copos com diâmetros diferentes e alturas diferentes, mas que tenham o mesmo volume. Então, às vezes, ó, a gente vê que esse copo aqui, o diâmetro dele é menor. Mas se por acaso ele fosse um pouco mais alto, podia acontecer de a quantidade de água que coubesse aqui ser igual ou maior da quantidade que tem aqui. Então, a matemática mostra pra gente que a gente sempre tem que efetuar essa conta para descobrir isso aí, hein? Tomem cuidado. E agora eu vou resolver um exercício de cilindro, beleza? Então vamos lá resolver um exercício. Um copo cilíndrico com altura de 8,5 cm e diâmetro 7,5 cm possui a mesma capacidade de água de um outro copo que tem apenas metade de seu diâmetro. Tá, então esse outro copo tem metade do diâmetro. Explique como isso é possível. Bom, vamos começar fazendo aqui um esboço da nossa situação. Esse nosso copo ele tem uma altura de 8 centímetros e ele tem um diâmetro de 7,5 centímetros. Ou seja, o nosso raio vai ser de 3,75 centímetros, que é a metade de 7,5. E aí, para a gente calcular o volume é a área da base vezes a altura. A área da base, né, uma base circular, é πr ao quadrado vezes h. O r nesse caso, a gente acabou de descobrir, é 3,75. A altura é 8. 3,75 ao quadrado é exatamente igual a 14,0625 vezes 8π. Isso vai dar 112,5
3,5 π. Lembrando, se estamos calculando volume e as nossas unidades medidas aqui são centímetros, então nosso volume vai ter uma unidade de centímetros cúbicos, beleza? O outro copo, vou fazer ele aqui vermelho. O outro copo, olha só, ele tem metade do diâmetro e a gente não sabe a altura dele. Então, eu vou deixar essa altura aqui, por enquanto, como desconhecida, como H. E esse diâmetro aqui, quanto que ele mede? Isso mesmo, mede 3,75 centímetros. Ou seja, o raio aqui, nessa situação, ele é metade de 3,75. Ou seja, 1,875 centímetros. E vamos calcular esse volume. E, na verdade, a gente já sabe quanto que vai dar esse volume. Já mostro para vocês. Então, a área da base vezes H. O volume aqui, ele tem que ser igual... O volume desse copo, ele tem que ser igual ao volume desse copo. Então, o volume do copo vermelho tem que ser igual ao volume do copo azul. Ou seja, ele tem que dar 112,5 π. Só que isso aqui tem que ser igual à área da base desse copo, né? Que é πr ao quadrado. A gente acabou de descobrir que o r vale 1,875. Então, π vezes 1,875 quadrado vezes a altura que a gente ainda não sabe. A gente vai descobrir. Então, ó, temos que 112,5 π é igual a 1,875 milésimos ao quadrado, vai dar exatamente 3,515625, né? Repete o π vezes h. Tem o π dos dois lados, posso cortar ele. Eu quero descobrir o valor de h, então eu vou pegar esse valor e vou passar dividindo para esse lado aqui, né? Então, 112,5 dividido por 3,515625. Por que eu estou usando tantos números decimais, né, depois da vírgula? Porque eu estou com uma calculadora, simplesmente, gente. H, e aí temos então que H é igual a 3,271 infinitos 1. Lembrando, essa altura ela vai estar em centímetros. Então, ó, aproximadamente 3,3 centímetros. Bom, agora nós podemos fazer o que o exercício está pedindo, né? Explicar como isso é possível. E como que isso é possível? É possível porque no copo azul a gente tem a expressão V igual a 112,5 π centímetros cúbicos. E no copo vermelho a gente tem que V é igual a área da base. Quem que é a nossa área da base? Esse número gigante, né? 3,5152625 π vezes a nossa altura que a gente descobriu, né? Que é 3,271 dízima. E o que que acontece? Essa multiplicação aqui dá exatamente 112,5 π centímetros cúbicos. É possível porque o volume delas, dos dois, podem ser iguais. Por mais que o copo vermelho seja mais fino, o copo azul ele é mais baixo. E aí acaba que um atributo compensa o outro. Beleza? Bom, gente, vamos falar agora da segunda parte, né, que são os cones. E o cone também é um sólido de revolução. Então, vou fazer aqui um eixo de revolução.
né? E o cone ele vai ter uma base, ele vai ter um biquinho. Esse biquinho vai ser ligado lá na nossa base. A geratriz do cone, onde que ela tá? Ela tá em qualquer ponto que você pegue daqui, né? E ligue na pontinha. Vou fazer igual eu fiz lá no cilindro para ficar um padrão bonitinho. Então, ó, aqui a gente tem a nossa geratriz, né, representada pelo Gzinho. Aqui a gente tem a base, né, que tem um raio R qualquer. Então vou ligar aqui, ó. E a gente tem a nossa altura, não vamos esquecer, né? A nossa altura aqui, altura H. Eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem como que a gente constrói um cone. Então, galera, agora vamos ver aqui como que a gente faz a criação do cone. E é muito similar à criação do cilindro, né? Temos a geratriz, só que dessa vez a geratriz ela está oblíqua com o nosso eixo de rotação. O que isso significa? Que ela intersecta ele num ponto. E aí, esse segmento que a gente gera, né, que é a nossa geratriz, quando a gente projeta esse outro ponto no nosso eixo de rotação, a gente acaba criando um triângulo retângulo, né? Se é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. E esse triângulo retângulo, o rastro deixado por ele, gera o nosso querido cone. Então vejam aí. Esse cone ele tem algumas características, né? Quais são essas características dele? O raio da base dele é a distância do ponto, desse ponto de cima até o eixo de rotação. Ou seja, é um dos catetos do nosso triângulo retângulo. O outro cateto vai ser a altura do nosso cone. E a geratriz é a hipotenusa do triângulo retângulo. Belezinha? Então, vocês viram aí a construção, né, do cone a partir da geratriz. Uma coisa que eu não mostrei nesse vídeo é que a gente pode ter um cone reto, né, bonitinho. Ou a gente pode ter um cone oblíquo, né, que ele é um pouco tortinho. E como vocês viram, a gente tem um triângulo retângulo aqui, né, entre o raio, a altura e com a geratriz. Eu vou até deixar esse triângulo retângulo aqui em evidência que ele é bonitinho, né? Ele tem um cateto R, ele tem um cateto H e ele tem a hipotenusa G. Então, G, R, H. Beleza? Não podemos esquecer, ele é um triângulo retângulo, então vale trigonometria aqui, seno, cosseno e tangente. Bom, das fórmulas que a gente vai usar no cone. A fórmula da área da superfície, πr G mais R, e volume, que é 1/3 de πr quadrado H. Sim, isso mesmo. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas primeiro vamos trabalhar aqui nessa área da superfície do cone, que eu acho ela interessante. Vejam só. Quando a gente planifica um cone, eu tenho um cone aqui. Um quase cone, né? Porque ele não tem a base de baixo. Mas quando a gente corta ele aqui e planifica ele, a gente ganha um setor circular, né? E aí a nossa geratriz, ela vira o raio desse setor circular, e o comprimento do círculo da base, ele vira o comprimento do nosso setor. Então vamos trabalhar com isso. Então eu tenho lá um cone bonitinho, e aí eu planifiquei ele.
Então ele tem a partezinha aqui de cima, que é a área da base, e ele tem o setor circular. Beleza? Lembrando, o comprimento que a gente tem aqui é exatamente igual ao comprimento que a gente tem aqui. Então, se o comprimento aqui é 2πr, o comprimento daqui é 2πr. Beleza? A gente quer a superfície do cone, a gente quer calcular a superfície inteira do cone. Como que a gente faz isso? A gente calcula essa área aqui e calcula essa área aqui. Essa primeira área é fácil, vou chamar ela de A1. É a área do círculo, πr ao quadrado. Agora, essa área daqui de baixo, ela é um pouco mais complicada. A gente tem que pensar que isso aqui é parte de um círculo maior. Então, ó, vou completar aqui esse círculo. Ixi, meu círculo ficou muito feio, mas tudo bem. Completei aqui meu círculo. Quem que é o meu raio? O meu raio, como eu disse para vocês, ó, é a geratriz. E aí, vejam só, esse comprimento inteiro, ele é 2πr inteiro. Quem que é o raio? O R nesse caso? Nesse caso, o R é G. Então, o comprimento aqui vai ser 2πg. E a área disso tudo, então, a área dessa parte toda aqui, ela vai ser πg ao quadrado, né? Já que a área é πr ao quadrado, aqui o nosso R é G, então temos aqui πg ao quadrado. Então, olha só essa regra de 3. Eu vou fazer uma regra de 3 me baseando no comprimento e na área. Eu vou chamar isso aqui da minha área 2. E a minha área 2, ela está relacionada à minha parte verdinha aqui, que é meu comprimento de 2πr. Então, vou anotar aqui, ó, meu 2πr. E quando eu tenho um comprimento inteiro, né, de 2πg, eu tenho uma área de πg ao quadrado. Bom, como toda regra de 3, multiplico isso em cruz. Quando eu multiplico isso em cruz, o que eu ganho? Eu fico aqui com 2πr, nossa, que é horrível, 2πr vezes πg ao quadrado igual a A2 vezes 2πg. Bom, reparem, eu tenho 2 desse lado, eu tenho 2 desse lado. Eu tenho π desse lado, eu tenho π desse lado. Eu tenho g desse lado, eu tenho um g ao quadrado aqui, então eu corto esse quadrado aqui. Me sobra então que área 2 vai ser igual a, quem que sobrou aqui? πrg. Então, a área, essa área aqui, sem contar a área da base, né, é πrg. Então, a área total, que é a nossa superfície, então, a área total, que é a superfície, vai ser A1 mais A2. A1 é πr ao quadrado. Ao invés de anotar como r ao quadrado, vou anotar r vezes r. Mais A2, a gente acabou de calcular, πrg. πrg. Eu consigo deixar esse πr em evidência, né, ó, porque ele tem aqui nos dois. Então eu fico aqui com πr, né, como eu deixei em evidência, vai aparecer uma multiplicação com uma soma. Quem sobrou aqui é o r, quem sobrou aqui é o g. Então, a minha superfície é πr
G mais R. Agora o volume. Bom, o volume do cone, ele é exatamente 1/3 do volume do cilindro. Eu não tô aqui com cilindro, mas eu vou mostrar para vocês num outro vídeo. Bom, pessoal, será que a matemática está certa? Se a matemática estiver certa, quer dizer que, já que esse cone ele tem a mesma altura que esse copo cilíndrico e tem praticamente o mesmo diâmetro, então com 3 doses desse cone eu consigo preencher esse copo. Será que a matemática está certa? Vamos testar. Então eu peguei esse apoio aqui para eu conseguir manusear a câmera e o cone ao mesmo tempo. Então vamos lá, primeira dose, hein? Eita, será que vai dar certo, gente? Calma, tá difícil. Eita. Ah, se vocês quiserem ver como que eu fiz esse cone, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Fácil, fácil, puramente com matemática, régua e compasso. Vale a pena conferir. Então já foi uma dose. Será que vai dar para colocar a segunda dose? Eita, tá ficando difícil. E a segunda dose foi... Ó, parece que tá 2/3, hein? Será que tá 2/3 mesmo? Então vamos lá. A última dose. E... Eita, essa caprichou, passou a régua. Vamos lá, calma. Ó, sujeira. E deu, gente. Olha só. Sobrou um pouquinho ainda. Quer dizer que eles não têm exatamente o mesmo volume, mas valeu, né? Com isso a gente consegue mostrar aí que o volume interno do cone é 1/3 do volume do cilindro, porque a gente precisou de 3 doses do cone para encher o volume do cilindro. Então, vamos agora para um exercício. Determine a área da superfície lateral de um cone cuja geratriz forma um ângulo de 60 graus com o raio da base, que, por sua vez, mede 8 centímetros. Então, vamos desenhar esse cone aqui, porque vai facilitar a nossa resolução do exercício. Então, temos aqui a nossa geratriz, e ela forma um ângulo de 60 graus com o raio da base, né? Que mede 8 centímetros. Então, vamos colocar aqui a informação de 60 graus. E vamos calcular a superfície lateral. A superfície lateral ela é dada apenas pela parte, né, do πRG, como a gente mostrou anteriormente. Então, a gente tem que descobrir o valor de G e a gente só tem os 60 graus e o cateto adjacente aos 60 graus. Por isso a gente pode usar o cosseno de 60, né, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 graus é meio, então temos meio igual a 8 sobre G. Multiplicamos isso em cruz e chegamos então que G é igual a 16. Estamos trabalhando com centímetros, então 16 centímetros. Temos a superfície lateral, vai ser igual a π vezes 8 vezes 16. E 16 vezes 8, 8 vezes 6 dá 48, 128 π centímetros quadrados. É isso, galera. Bom, obrigado por assistir a aula. Gostaria de agradecer se você chegou até aqui. E estude, matemática é prática.